Olá, o programa Ponto Cego está chegando com mais uma edição. Com muita alegria, vamos receber hoje o Dr. Hugo Frota, que é promotor do Ministério Público, representando a Promotoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Dr. Hugo Frota também é coordenador auxiliar do CAU Cidadania. Daqui a pouco vamos conversar com ele o que significa o CAU Cidadania e outros assuntos interessantes para toda a comunidade. Eu sou Paulo Roberto Cândido, homem de 1,79 m, 79 quilos, cabelos e olhos castanhos, pele parda, estou usando óculos escuros, estou aqui com a blusa verde e um paletó preto, calça preta, e estou aqui gravando diretamente do Instituto Hélio Góes, que é a Sociedade de Assistência aos Cegos. E, como o Samuel também faz parte do nosso programa, está agora com a palavra, né, Samuel? Isso mesmo, professor Paulo, parabenizar, a toda a produção da TV Assembleia, que vem dando esse suporte e nos dando esse subsídio de manter, esse programa em dias, trazendo sempre informações, de qualidade, trazendo personalidades e pessoas que marcam a história do nosso estado, com acessibilidade, conclusão e lutando, para que todos os direitos das pessoas com deficiência, os conquistados e o que serão conquistados, possam acontecer. E hoje estamos aqui com o Dr. Hugo, uma pessoa super conhecida entre o meio da pessoa com deficiência, E vamos lá, vamos para a entrevista maravilhosa. Eu me chamo Samuel Chaves, sou uma pessoa de pele clara, tenho os cabelos curtos negros, estou vestindo paletó e calça preta, e uma camisa cinza com a gravata na cor preta com algumas linhas horizontais, de cores diversas, vermelho, cinza, tá bom? Doutor Hugo, seja bem-vindo ao programa Ponto Cego. Vamos tirar desse ponto cego alguma coisa que a sociedade, os gestores públicos e as pessoas em geral precisam tirar para que a coisa aconteça a nível do Ministério Público do Estado de Ceará e também a nível da nossa sociedade. Fique à vontade. Eu quero aqui agradecer demais aqui a acolhida aqui, professor Paulo, o grande Samuel, nosso presidente aqui do nosso Conselho Estadual, dizer da alegria, do espaço que o Ministério Público tem aqui nesse importante canal, nesse importante programa, para que a gente possa dialogar sobre os desafios, sobre as conquistas, sobre o que deve avançar nas políticas públicas e o Ministério Público como um agente de transformação, mas, sobretudo, um agente da sociedade, para o diálogo, para conhecer, para partilhar, para encontrar caminhos em conjunto com todos. Então, é uma alegria estar aqui, falar sobre a defesa de direito da pessoa com deficiência, falar sobre acessibilidade, inclusão, é algo que está nas minhas hemácias. Eu diria que é algo inato e fico muito contente e honrado de estar nesse programa. A sua autodescrição? E eu sou uma pessoa de 1,85 m, cabelos... eu costumo dizer que os meus cabelos eles ainda são predominantemente pretos, mas já grisalhando. Eu disse, professor Paulo, que eu, em certo evento que eu tive, de uma live, meus cabelos estavam prateando, aí virou meme. Então eu hoje digo que eles estão predominantemente pretos, porém já em processo de prateamento. Eu visto uma calça azul marinho, estou com a camisa quadriculada vermelha, azul e branco, tenho pele parda e estou aqui sentado no sofá ao lado direito, ao lado esquerdo do nosso Samuel e ao meu lado direito está aqui o professor Paulo. E eu gostei muito dessa sua afirmação de que a inclusão e a acessibilidade elas estão nas suas hemácias. Quando a gente realmente se coloca no lugar do outro, coloca na nossa vida também essa importância que é ter uma sociedade inclusiva e acessível. E por falar em sociedade, eu citei o CAU Cidadania. Doutor, o que é o CAU Cidadania? Ele está a serviço de quem? O Centro de Apoio da Cidadania, ou CAU Cidadania, é uma unidade no Ministério Público que está atrelada ao Procurador-Geral. É uma entidade, uma unidade de assessoramento ao Procurador-Geral em várias pastas. Existe o CAU Cidadania, mas somos, na verdade, em 8. Temos o Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Meio Ambiente, Criminal, Saúde, Educação, Infância e Juventude, e temos o CAU Cidadania.
No CAU Cidadania, as atribuições elas estão voltadas para uma gama enorme de temas voltados a direitos humanos. Então, nós temos as atribuições de apoiar, articular com a sociedade, com os poderes constituídos, soluções para questões voltadas à pessoa com deficiência e acessibilidade, para a pessoa idosa, para a pessoa em situação de rua, para a diversidade sexual, igualdade étnico-racial, pessoas desaparecidas, enfim, temas de cidadania. Entretanto, dentro do Ministério Público, você tem a estrutura dos centros de apoio, mas existem as promotorias especializadas. Esses são os órgãos executivos de discussão jurídica, que é aquela discussão de alguém que agiu mal e é processado, entra-se com uma ação, ou que se firma um termo de ajustamento de conduta, ou que tem-se recomendações, ou outros instrumentos que estão na pasta jurídica do Ministério Público. O Centro de Apoio ele tem uma visão de articulação interna e externa. É importante a pergunta, professor Paulo, porque há sempre uma dúvida do que o Centro de Apoio faz e do que uma promotoria faz. Eles são complementares, mas, sobretudo, um Centro de Apoio ele discute o Estado todo nessas políticas. Eu posso estar pensando, enquanto Centro de Apoio, em projetos e programas que possam contemplar a sociedade cearense, mas para isso ocorrer e apoiar o colega promotor lá na sua comarca, é importante que as etapas do diálogo, de conhecimento daquele desafio, daquele problema, ou daquele escopo daquela demanda, seja compreendido. Então, essa fase de articulação, por exemplo, com o parlamento, com a sociedade, inclusive com outros estados, ou inclusive em outros países, que você decodifique e consiga entregar ao promotor que está na promotoria um universo de recursos de melhor conhecimento da legislação, da jurisprudência, melhor entendimento do que o usuário precisa, porque a chave da inclusão é a convivência, então muitas vezes há um distanciamento entre o usuário, as pessoas, os seus destinatários de direito e o texto legal. Para você interpretar melhor, é necessário que haja essa articulação e essa aproximação que é feita pelos promotores das promotorias também. Cada cidade tem o seu promotor que, de uma forma conjunta, muitas vezes as cidades menores elas vão ter um só promotor, portanto, acaba tendo todas as atribuições. Porém, o Centro de Apoio, por exemplo, em um projeto, em uma ação que tenha uma repercussão estadual, ele, portanto, ultrapassa só aquela promotoria daquela cidade, o Centro de Apoio entra como um agente de catalisação, de incubar soluções, de acelerar processos. Então, a missão do Centro de Apoio é meio como um embaixador que entende o que a sociedade no estado todo está discutindo, está demandando, e vê a questão jurídica e procura apoiar. Por isso, um centro de apoio é o promotor que muitas vezes não é especialista da área. Por isso que nós temos os centros de apoio especializados, que a gente possa entender e, de forma muito objetiva, entregar ao colega, por exemplo, a melhor solução ou a solução que está que é mais efetiva diante dos recursos que a gente tem, como está se entendendo os tribunais a respeito da jurisprudência de determinados temas, o que os conselhos nacionais ou mesmo os conselhos estaduais e municipais demandam e estão discutindo nas suas conferências. Então, esse recorte mais especializado, o Centro de Apoio tem essa missão. Doutor Hugo, essa parte da comunicação com a sociedade, repassar informações de uma forma que o ouvinte que está recebendo consiga entender a mensagem. A gente entende que no meio da justiça, os termos técnicos às vezes são usados de uma forma bem comum, né, na TV, numa entrevista, então acaba eles não trazendo a informação para o público em geral. O que o Ministério Público faz em escolas ou em instituições? O que ele faz para a sociedade para que ele possa trazer a informação, o que é o Ministério Público, o que faz um promotor, o que faz um juiz, enfim, trazer essas informações para a sociedade, como está sendo feita essa formação
Se tem alguma formação nessa área para a sociedade, trazendo informações? O Ministério Público, essa pergunta é maravilhosa, porque permite a gente mostrar um pouco de um novo Ministério Público. A gente é uma instituição, por óbvio, viva e que se redesenha. A nossa missão é encontrar o formato mais adequado, diante das nossas missões constitucionais, de estar com a população, de estar com a sociedade e olhar o direito, a jurisprudência, enfim, a legislação, para que aquele direito daquele grupo ou mesmo de toda a sociedade seja observado. Então, o Ministério Público em cada cidade tem cada vez mais indo, sim, às escolas, discutindo em audiências públicas, ido a programas como esse aqui, que traz um canhão aberto aqui para que a gente possa falar para mais pessoas, está nos conselhos, está nas conferências, a gente procura os meios de comunicação, mas, sobretudo, também a fonte produtora do conhecimento, o diálogo do Ministério Público com a academia, com as universidades, que são, vamos dizer assim, centros de excelência, de formar opinião, uma boa opinião. Então, o Ministério Público cada vez mais procura essa parceria. Você tocou num ponto também muito importante, que é uma discussão que não é do Ministério Público, mas é de toda a sociedade, do afastamento desses, eu diria, dessas linguagens rebuscadas, desses jargões jurídicos, que muitas vezes a população sequer se sente atraída para participar desse diálogo. Então, linguagem simples. E eu posso até falar um pouco, porque eu coordeno, além de estar no Centro de Apoio da Cidadania, eu coordeno um laboratório de inovação. Inovação, ela não é algo apenas voltada para a transformação digital, para bits e bytes, tecnologia, mas é também transformação cultural. Então, a questão da linguagem simples, da linguagem acessível, ao alcance do seu destinatário, onde haja a possibilidade realmente de compreensão, mas não só compreensão, mas de atração da atenção daquele usuário, daquela pessoa, daquele coletivo, para as atividades do Ministério Público. Então, a gente trabalha também com essa missão de estar nas entidades, de estar falando de uma forma mais simples e cada vez mais, não que a linguagem jurídica, a linguagem técnica, ela não deva ser aplicada, porque isso faz parte, naturalmente, da formação da ciência, né? Em cada ramo da ciência, a engenharia tem seus jargões, a arquitetura, o direito, a medicina, mas nós, profissionais, cada vez mais temos que entender de que a gente trabalha para a população e, então, na hora em que a gente saia dos coletivos científicos, técnicos, mas ao se dirigir à população, nós temos que ter a preocupação clara de que a nossa mensagem está sendo captada. E, sobretudo, dar espaço e estimular para que as pessoas da sociedade procurem o Ministério Público, que é seu representante, né? E não que haja um distanciamento. Então, nós procuramos a todo dia nos redesenhar no cyberespaço ou no espaço chamado físico, né? Que é do nosso mundo real ou virtual. Verdade. Então, a pessoa, por exemplo, com deficiência, alguém que tem interesse também em apoiar o direito da pessoa com deficiência, quiser provocar o Ministério Público, pode acessar de que forma essa denúncia? Pode colocar essa denúncia no Ministério Público, tanto na parte da internet como pessoalmente? Eu costumo dizer que acione por terra, ar e mar, de todas as formas. Ou seja, se a gente recebe pelo WhatsApp, a gente recebe por telefone convencional, e-mail, presencial. O Ministério Público, ele tanto nas promotorias especializadas, que fica ali na Lourenço Feitosa 90, antiga AMC, na Guanambi. Nós temos as sedes dos centros de apoio, que fica na Antônio Salles 1740. Nós temos o nosso e-mail, que é CAO-Cidadania, CAO-Cidadania, junto, @mpce.mp.br. Temos a Secretaria Executiva das Promotorias, que é CEPID, SEPID, @mpce.mp.br. Pode acessar o site do Ministério Público, mpce.mp.br, e lá você vai ter como encaminhar demandas, verificar telefones, endereços, a gente falou aqui, mas lógico, está lá registrado também. Então, a forma de chegar à demanda, ela tem que ser simples e ela pode ser de qualquer forma. Não precisa também fazer
petições ou textos elaborados. Diga o que você quer e se identifique e diga quais são os caminhos de solução no sentido de alguma evidência, né? Porque às vezes você diz assim, eu estou numa situação tal, mas a gente não sabe quem é a pessoa, não sabe qual é o endereço, não sabe bem delimitar a questão. Seja um pouco mais específico, diga os locais, o seu endereço e tal, que a gente pode aí em cima tratar dos temas. Se for algo mais delicado e sensível, porque existem temas que são de violação de direitos, inclusive maus tratos, pode mandar sem se identificar, que também a gente dá encaminhamento para isso. O Samuel vai fazer uma pergunta, aí o senhor vai responder depois do nosso intervalo. Pode ser, Samuel? Doutor Hugo, assim, no contexto nacional, né? Quais são os melhores caminhos a ser trilhados pelos gestores para que a sociedade possa ter, né, para a sociedade com limitação, algum tipo de deficiência ou não, né, possam ter dias saudáveis, sem muitas preocupações, sem precisar buscar tanto um direito já adquirido? Antes da gente ir para o intervalo, que tal acompanharmos mais um Ponto Cego Serviço? Tecnologia para auxiliar a pessoa com deficiência visual a se proteger contra os obstáculos aéreos. Vamos observar. Tudo bem? Meu nome é Alessandro, eu sou deficiente visual baixa visão. Eu venho perdendo visão de 2012 para cá. Antes disso eu tinha uma vida autônoma, trabalhava, estudava, enfim. Através do meu processo de reabilitação, andando com a bengala, que me defende muito dos obstáculos a nível de chão, percebi que obstáculos aéreos eram um problema. Me colidia muito, acabava me machucando. Com o boné, eu acabei eliminando ao máximo as problemáticas de colisão, porque ele, através do sensor, identifica um obstáculo aéreo e me avisa através de um sinal vibratório que tem um perigo à frente. Com isso eu consigo desviar e assim melhorei muito a minha mobilidade no ambiente externo. Bom, o boné funciona assim, pessoal. Ele tem os dois sensores que ficam emitindo um sinal. Quando ele encontra um obstáculo aéreo, ele te alerta através do sinal vibratório. Esse boné ele pode ser programado em distâncias de 50 centímetros, 1 metro, 1,5 metro e 2 metros. Como a gente faz isso? O sinal ele emite um sinal vibratório, 50 centímetros, 2 sinais vibratórios, 1 metro, 3, 1,5 metro e assim por diante. Então essa é a forma de programação, é muito simples. Ele possui uma bateria recarregável que eu posso usar no meu bolso de trás, bolso da frente. Ele fica com a minha mobilidade completamente livre e então é um produto muito interessante de se utilizar, muito confortável. Bom pessoal, vou dar um exemplo para vocês. Estou andando, a bengala me defende da parte inferior. Quando ele achar um obstáculo aéreo, ele vai parar. Ó, senti um sinal vibratório, ó. Então tem algo na minha frente. Saio para a direita e sigo o meu caminho. O usuário caminha em direção a um poste. O boné vibra e ele desvia sem precisar tocar no obstáculo e segue o seu caminho. O usuário caminha em direção a uma pequena árvore. O boné vibra e ele desvia das folhas e dos galhos sem precisar tocar no obstáculo. A gente agradece sempre, né, quem tem a vontade, o desejo, e realiza, né, esse desejo, essa vontade em produzir tecnologia para que as pessoas tenham mais facilidade de locomoção. Afinal de contas, todos nós temos o direito de ir e vir com liberdade. Vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco nós voltamos com a resposta do Dr. Hugo Frota. Voltamos com a apresentação do programa Ponto Cego na TV Assembleia, a TV do nosso povo. E o Samuel, antes do intervalo, havia deixado uma pergunta para o Dr. Hugo. Samuel, você quer fazer a pergunta? Isso até fazendo uma pergunta para o Dr. Hugo, em cima do que ele tinha passado agora, sobre todas as redes, né, de como o cidadão pode chegar até o Ministério Público, até o CAU Cidadania, para trazer uma sugestão, uma informação, uma reclamação, enfim. Então, tendo a mineração de todas essas informações que chega até o CAU Cidadania, assim,
vendo assim, quais são os pontos mais citados, né, que a sociedade tem mais dificuldade, e qual é a opinião do Ministério Público para um gestor de um município, de um estado, para que ele possa fazer uma gestão com maior qualidade e maior satisfação do seu público? Eu costumo dizer que o primeiro passo na democracia é o direito que a pessoa tem de falar e a obrigação que tem os gestores, os agentes públicos de ouvir e transformar isso em ação efetiva na defesa e na efetividade de direitos e políticas públicas. Então, um gestor público ele tem que partir do pressuposto de que ele, por servir ao povo, ele precisa primeiro entender o que é prioritário e quais são as demandas. Então, ouvir. Outro é o respeito à diversidade. É importante que a gente entenda que cada vez mais isso já deveria estar, a gente falou das hemácias, deveria estar entranhado nas dermes de todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiros e do mundo, de que a respeito à diversidade e à inclusão, ela faz parte de um marco civilizatório. É interessante isso, e a gente percebe as empresas, a iniciativa privada e o próprio poder público, gestores, agentes políticos, compreendendo a importância desse valor chamado diversidade. Incluir pessoas e respeitar diversidade faz parte da construção de uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais desenvolvida. É interessante isso. A gente faz um exemplo aqui, por exemplo, a título mesmo de ilustração. Peguemos o que aconteceu com o Twitter. Eu acho que todo mundo... O Twitter é um aplicativo de mensagens que foi comprado por aquele cidadão bilionário chamado Elon Musk, que navegou muito bem e navega muito bem, se tornou o mais rico do mundo na área de tecnologia, carros elétricos, carros autônomos e conexões, enfim, da Tesla, né? Ele comprou o Twitter, e o Twitter não é só tecnologia, o Twitter são pessoas e comunicação e respeito à liberdade de expressão e também à diversidade. Ele não soube navegar sobre isso, mesmo para diria assim, um executivo, um cidadão que atingiu o patamar que atingiu, ele não soube lidar com a diversidade. Então, ele não soube ser um gestor e a empresa dele houve um verdadeiro debacle nas ações e nos valores. E a gente tem percebido isso. A exclusão, a segregação, a discriminação da pessoa com deficiência e dos outros segmentos sociais é uma variável de formação, precisa estar no dia a dia, daí a importância da educação inclusiva. Você perguntou, Samuel, o que é que o gestor tem que estar atento? Ele tem que estar atento para formar uma sociedade inclusiva, mas, sobretudo, sem preconceito. Quando a gente fala da formação e da relação formação-violência, a gente tem que entender que a má formação do ser, aquela formação fragmentada, frágil, é que vai gerar um ser preconceituoso, e quem é preconceituoso discrimina, e quem discrimina pratica violência. Então, esse ciclo de violência que pode ser física, pode ser cultural, pode ser estrutural e institucional, isso precisa partir de uma educação inclusiva que respeite a diversidade e de um mundo e de uma cidade acessível. Eu tive uma oportunidade de ir para a Convenção dos Estados-Partes na ONU em 2019 e ouvi de um palestrante, eu até busco esses anais, de que uma cidade acessível, sob vários aspectos e modalidades, pode aumentar em até 7% do seu PIB, o seu Produto Interno Bruto. E quando a gente fala de uma sociedade acessível, e os gestores têm que estar atentos a isso, não é só acessível em termos arquitetônicos e físicos, mas é, sobretudo, comunicacional, atitudinal, atitudes que não sejam barreiras para que as pessoas possam desenvolver seus direitos, suas habilidades e suas competências. Ela é acessibilidade digital. O mundo virtualizou. Como eu não vou permitir que todos possam acessar os serviços do cyberespaço, ela é estética. Nós tivemos, né, Paulo, agora, recentemente no Teatro Zé de Alencar, numa peça, e a importância da acessibilidade cultural, da acessibilidade estética, né, isso tudo compõe, né, o plexo chamado princípio universal da acessibilidade. Acessibilidade pedagógica, uma educação inclusiva condizente com os seus destinatários, conhecendo as suas condições
de forma individualizada. Então, isso tudo precisa que o gestor antene de que, quando a gente fala, por exemplo, em acessibilidade, a gente não está falando de um segmento apenas. A acessibilidade é universal. Ele é da pessoa com deficiência de forma prioritária, sim, mas ele é também do idoso, do obeso, da gestante, da pessoa com criança de colo. Portanto, fazer uma calçada acessível, e é preciso que o gestor esteja atento a isso, fazer um prédio, uma praça, ser acessível, trazer acessibilidade é, sobretudo, trazer à população melhor qualidade de vida e respeitar cada um nas suas condições de individualidade. Então, eu acho que o gestor precisa abrir a lente de aumento no sentido de aumentar a sua capacidade de captação e alcance para sair do cotidiano menor e partir para uma visão estadista de que a diversidade, o respeito a essa pluralidade é que forma uma cidade mais pacífica. Doutor Hugo, eu vou aproveitar a sua fala e vou olhar para a lente aqui do programa Ponto Cego na TV Assembleia e renovar o nosso convite ao nosso grande gestor, o nosso governador, Eumano de Freitas, e nós gostaríamos muito de tê-lo a qualquer momento aqui conosco no programa Ponto Cego, porque eu sei que o nosso gestor, nosso governador, é uma pessoa sensível, é uma pessoa que gosta de ouvir a sociedade, e tenho certeza que eu, Samuel, e todos nós que fazemos o Ponto Cego, teremos a qualquer momento esta alegria de contar com a presença do nosso governador Eumano de Freitas, conversando conosco no programa Ponto Cego aqui, assim como estamos falando, né, com o Ministério Público aqui com o doutor Hugo. Doutor Hugo, de que forma as entidades que trabalham em prol das pessoas com deficiências, elas podem fazer parcerias com o Ministério Público? E quais são esses tipos de parcerias que o Ministério Público estabelece com a sociedade civil e com as instituições? Paulo, são diversas as possibilidades, desde parcerias em comunhão de esforços entre pessoas voluntárias, partindo também, por exemplo, eu chamo a atenção aqui que nós temos um fundo de direito difuso, que é um fundo destinado a projetos que podem ser destinados, óbvio, para a coletividade, para a sociedade, que pode envolver temas que são de acessibilidade, educação inclusiva, enfim, acessibilidade sobre vários aspectos. A possibilidade de, por exemplo, esta casa ou qualquer entidade submeter a um projeto ao FDID que é gerido pelo Ministério Público. Existe um comitê gestor, o Ministério Público é o presidente por meio do Procurador-Geral. É um comitê gestor formado por várias pastas, Procuradoria-Geral do Estado e secretarias, mas um projeto que tem hoje um recurso importante, aliás, um fundo que tem um recurso importante e que era interessante que a gente estimulasse isso, porque é possível fazer, inclusive, com um Ministério Público e uma entidade da sociedade civil, ou uma entidade pública, eminentemente pública também. Então, é importante que a gente se aproxime, porque os projetos que são feitos pelo Centro de Apoio ou pelas promotorias, eles nascem, às vezes, de forma muito simples. A gente não precisa ter um projeto ultra sofisticado. Às vezes, você consegue mudar a vida das pessoas com algo simples, e devem ser simples mesmo, mas objetivamente alcançáveis. Então, fica aqui, seja por meio das promotorias ou do Centro de Apoio, o Ministério Público cada vez mais se abre, e a gente tem parceria, inclusive, com a própria academia, com a universidade, seja nos programas oficiais, por exemplo, como o programa Cientista-Chefe, onde a gente tem voltado para a transformação digital, mas que pode ser também para a inclusão, por exemplo, os laboratórios de inclusão permitem que a gente se aproxime, e as entidades da sociedade civil, e, sobretudo, o voluntário, aquele que quer mudar, portas abertas para te ouvir, porque te aprende com quem sente no seu cotidiano qual é o tamanho, a dimensão das suas demandas. Doutor Hugo, nas ações do Ministério Público em defesa, né, do cidadão, nós estamos acompanhando recentemente uma discussão que é a confusão entre liberdade de expressão e crime. Liberdade de imprensa e o crime. E a liberdade artística e a promoção de um crime, como o preconceito, como o racismo, como algum tipo de
dessas situações. Até onde essa linha tênue, onde eu estou tendo a minha liberdade e aonde eu estou cometendo crime. Aonde um artista sobe no palco, como recentemente nós vimos um humorista, ele subiu no palco e fez algumas piadas de um teor bem pesado, onde gerou para ele alguns processos, até onde o artista, até onde a imprensa, até onde o cidadão pode ir para que ele não possa cometer crimes como preconceito, racismo, homofobia, enfim. Bom, nós vivemos em uma democracia, a Constituição brasileira estabelece no seu artigo 5º, né, a nossa formatação democrática, liberdade de expressão, ela está, né, prevista na nossa Constituição, entretanto, como tudo, ela é cotejada com outros princípios. A dignidade da pessoa humana, ela não pode, e é talvez o meta-princípio, aquele que deve ser observado, sobretudo, como no seu patamar maior, a liberdade de expressão não pode violar a dignidade da pessoa humana. A possibilidade de você ter o direito artístico de exercer sua profissão, ela se limita na violação de um terceiro, ou de um coletivo. Se eu quero, no caso de uma linguagem artística, seja ela a comédia, seja ela o teatro, seja quem for, ele esbarra no limite do ato ilícito. Então, eu não posso, procurando desenvolver a minha atividade, cometer um delito, um capacitismo, uma violação, um preconceito, ou estimular a sociedade a criar uma determinada, eu diria, um sentimento negativo por um coletivo. Seja por meio do ódio, que é o caso que acontece muitas vezes nas questões que a gente observa, sobretudo em dois segmentos, como o caso da questão racial e da questão da igualdade étnico-racial e a questão da diversidade sexual, mas que a gente observa também nos outros segmentos, quando a gente observa piadas, eu vou citar aqui só uma das linguagens de comédia, mas não quero de forma nenhuma apontá-la, né? Eu gosto do humor, sou um adepto do Charlie Chaplin, um dia sem sorrir, um dia perdido. Então, eu acho que elas devem ser desenvolvidas para essa finalidade, para que a gente sorria, mas sorria sem cometer violações e prejuízos a qualquer destinatário. Então, cada vez mais, você precisa entender o limite do que é uma liberdade de expressão e aplicar a sua liberdade de expressão no limite onde eu não cometo uma violação, um ato ilícito. Pode ser um ilícito criminal ou um ilícito civil. Portanto, atividades que envolvam capacitismo, exclusões, segregações, que promovam algum tipo de violação a direitos fundamentais, ela, por óbvio, não está protegida pela liberdade de expressão. Isso aí é indiscutível. Opinião, que é uma das coisas, eu tenho minha livre opinião. Ok, tem. Desde que sua livre opinião não seja base de uma assaque ou de uma violação a um destinatário. Isso não é possível. Então, a Constituição ela equilibra. Quando a gente fala de princípios, eles colidem, mas sempre irradia um mais forte, né? E esse mais forte sempre tem que prevalecer os ditames da dignidade da pessoa humana. Isso aí, ponto inquestionável. Doutor Hugo, recentemente a Prefeitura de Fortaleza realizou um concurso para professores do município. Nós tomamos conhecimento que algumas pessoas cegas lograram êxito, né, por sua capacidade nesse concurso. E essas pessoas serão lotadas em salas de aulas regulares, como deve ser. De que forma o Ministério Público, né, a Secretaria de Educação do município, a sociedade, enfim, todos envolvidos nesse processo de inclusão desse professor cego dentro de uma sala regular do município, podem estar harmonizados para que o profissional tenha todo o apoio necessário, recursos, instrumentos e a sensibilidade também de todos, né? Paulo, a gente recebeu uma demanda interessante nessa linha que você colocou e é uma alegria a gente observar tanto o corpo docente quanto discente ter pautado na diversidade.
seja, professores com deficiência nas suas especificidades, alunos com deficiência, todos na sala de ensino regular. Isso é um avanço. Agora, nós, com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, é importante entender de que o arcabouço jurídico brasileiro, ele estabeleceu um sistema jurídico de apoio. O que é um sistema jurídico de apoio? A sociedade é incluído tanto os poderes quanto as pessoas, né, o Estado, a sociedade e as pessoas precisam se unir para que seja colocado à disposição todos os recursos de apoio necessários para que alguém com autonomia e independência exerça suas atividades, sejam atividades de vida diária, sejam atividades profissionais, familiares, enfim, o que seja. Então, o grande desafio, e a gente vai ter uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação por esse tema, que você trouxe muito bem, é justamente encontrar quais são os recursos de apoio que devem estar à disposição do corpo docente e também do próprio alunado, dos alunos e das suas diversidades. E que os planos políticos pedagógicos das escolas e os PEIs, os planos educacionais individualizados, sejam feitos de forma detalhada para conhecer as demandas e as especificidades de cada um. O professor, se ele é uma pessoa com a deficiência sensorial, por exemplo, é uma pessoa cega, é necessário que os recursos de apoio cheguem a ele para que ele possa ministrar a sua aula com autonomia, com independência e com a alegria e a liberdade que ele tem dentro da liberdade de cátedra, dentro da sala de aula. E o aluno com a certeza de que a mensagem e todos os ensinamentos chegarão para ele como um aluno deve chegar, com as suas profundidades, com as suas características, porque o apoio foi dado de forma plena para que o professor desenvolvesse suas atividades. Apoios que podem ser por meio de tecnologias assistivas, que podem ser por uma preparação de profissionais de apoio mais bem qualificados para determinadas situações. Então, a gente vai discutir para encontrar caminhos, inclusive, numa das conversas que eu tive com uma das professoras que nos procurou, para que a gente possa ver, inclusive, boas práticas. A gente trouxe esse tema também há umas 3 semanas, se eu não me engano, ao Conselho Estadual de Educação, para que a gente discutisse, talvez, um fórum, boas práticas, para que trouxéssemos boas experiências de municípios no estado do Ceará, de outros estados, quiçá até de outros países. O mundo ficou menor com a tecnologia, então a gente precisa conhecer boas práticas, não reinventar a roda, mas verificar aquelas que são realmente adequadas, efetivas, para que a gente possa ter uma inclusão educacional adequada, mas mais do que isso também, ainda que te fale de educação como a base de tudo, mas que os profissionais sejam cada vez mais estimulados e que tenham mais concursos públicos, que tenham mais pessoas em salas de aula, tanto alunos quanto professores, nas suas características, nas suas especificidades. Samuel, conversar com o doutor Hugo Frota é sempre muito bom, muito enriquecedor. O programa Ponto Cego está muito feliz em tê-lo aqui. Vamos continuar nesse processo, né, Samuel, de levar o nosso programa, o programa dos nossos telespectadores também, para que o mundo se torne cada vez mais inclusivo, justo e acessível. Isso mesmo, um programa com essa riqueza de informações, né, onde o nosso público vai poder ter acesso a todas essa gama de informações que o Dr. Hugo trouxe hoje, né? E assim, eu fico assim muito feliz pela presença do Dr. Hugo aqui. É uma pessoa assim que a gente admira bastante essa luta, né? E é assim, um orgulho tê-lo aqui, viu? Você é um cara que eu tenho muita alegria de ter conhecido, me inspiro bastante nessa sua batalha, nessa sua luta. E assim, parabéns por tudo isso que você faz. Muito obrigado. Falo isso por toda a comunidade, a sociedade com algum tipo de deficiência, mães e pais, que necessitam de pessoas como você, né? Aguerrido, que luta e que está sempre disposto. Eu falo isso porque eu já vi, doutor, em muitos eventos, sempre
assim, antenado com aquilo que está sendo discutido. Então, você é um grande exemplo para nós. Muitíssimo obrigado por tudo que você faz e fez. Eu não posso deixar de dizer da minha alegria de estar aqui com vocês. Quero parabenizar demais o programa, de muita qualidade. É importante que o governador Elmano esteja aqui, porque ele vai, com certeza, sair diferente. O programa ele é um agente de transformação. Eu fiquei aqui honrado pelo convite, o Ministério Público, de igual modo, em poder falar, em poder contribuir. O Ministério Público é essa casa aberta, eu apenas sou um dos seus representantes, mas gostaria demais de deixar aqui o meu registro de que programas como esse, capitaneado aqui pelo professor Paulo, pelo o grande Samuel aqui, que é um jurista, né, que eles sejam cada vez mais difundidos, que eles cheguem, né, cada vez mais nas instâncias de poder, mas sobretudo do cidadão, aquele que precisa entender que o direito é dele, ele é que deve ter o protagonismo, a primazia, o respeito, para que a gente possa, como agente público, servidor público, e como promotores de justiça. Eu sempre costumo dizer que nós promovemos justiça. Então, como é que se promove justiça, que é um valor, sem entender que é que o cidadão precisa? Então, parabéns pelo programa, é uma honra estar aqui. Por mim, passaria aqui até o feriado todo, né? Porque o papo com vocês aqui sempre é muito agradável. Nós é que ficamos honrados, doutor, com a sua presença, agradecidos também, honrados com nossos telespectadores, com a nossa equipe da TV Assembleia. E lembrem sempre, né, quando esta luz acender, você vai nos conhecer de um jeito como você nunca viu. E quer entrar em contato conosco? O nosso e-mail é pontocego.tv.alce@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.